sou a Cleusa Ferreira Souza Rocha, nasci em 12 de setembro de 1961, em Goiânia. Goiânia está com que idade agora, Cleusa? Então, eu tô com 63 e a semana que vem 64. Olha, 64 já, falta pouquinho. Estamos fazendo essa gravação agora aqui no início de setembro, mas ela vai ser divulgada em dezembro, junto com todas as outras entrevistas. Vamos começar a falar um pouco da tua infância, da cidade onde tu morava. Vamos começar pelos teus pais. Qual é o nome deles e o que eles faziam? Meu pai é Cleanto dos Reis e Souza, ele era procurador do estado de Goiás, e a minha mãe, Nilce Ferreira Souza. Minha mãe era do lar. Do lar. E como é que foi a trajetória dele para chegar até esse cargo? Foi pesada. O que ele fala e o que a família falava também? Ele nasceu em Morrinhos, de uma família de 10 irmãos. Ele era gêmeo univitelino, e inclusive o irmão gêmeo dele era da universidade também, professor na medicina, foi diretor. Como é que era o nome dele? Custódio dos Reis e Souza. Custódio. Eu lembro de ver na linha do tempo lá da medicina o nome do Custódio. E aí eram 10 irmãos. Meu pai era o 8º e o tio Custódio o 9º. E aí depois saíram de Morrinhos, foram para Pontalina, onde ele foi criado. Inclusive as irmãs mais velhas dele foram professoras dele no primário, né? Lá em Pontalina? Lá em Pontalina. E aí um belo dia, já rapaz, ele resolveu ir para São Paulo para poder trabalhar, arrumar um bom emprego. E passou um tempo em São Paulo trabalhando. Um dia, coisas do destino, né? Um dia o colega de pensão chamou ele para ir a Avaré, interior de São Paulo, mais para o sul. Meu pai foi. Lá na pracinha onde os jovens paqueravam, né? Ele viu minha mãe passar. E aí minha mãe eram de uma família de 6 irmãos, né? 5 mulheres e um homem. O pai dela português e a mãe italiana. E meu pai viu minha mãe dos olhos verdes, se encantou. E aí disse para o colega, para o amigo que estava perto, essa dos olhos verdes vai ser minha. E aí o destino quis assim. Minha mãe se casou com ele e vieram para Goiânia. Em seguida, ela nunca tinha nem imaginado onde ficava, né? Minha mãe estudou pouco, só até a 4ª série, mas a sabedoria dela era assim, da vida mesmo, né? Ela acho que passou por um trauma, sabe? Eu penso hoje como educadora, né? Porque ela era canhota e a professora batia na mão dela para ela não escrever com a esquerda, porque estava errado. Então era para escrever com a direita. E aí ela desencantou com a escola. E aí ficou ajudando a minha avó, né? E casou com meu pai, vieram para Goiânia e aqui construiu a família e os filhos. Meu pai, nessa época que casou, passou pouco tempo, começou a trabalhar como contador, a contabilidade, porque foi um jeito mais fácil que ele encontrou. Mas após isso, quando foi em 60, ele se formou em Direito pela UFG. Que não era aqui, né, nesse pedaço, era ali perto da catedral, né? Então ele se formou em Direito e aí começou a estudar e trabalhar, e vieram 5 filhos, né? Tens 4 irmãos? Eu tive 4, então éramos 2 mulheres, 3 homens. Exato. Eu sou a terceira. Mas a minha irmã mais velha já faleceu. Já faleceu, então vocês estão em 4 agora. Em 4. Sobre a tua mãe, como é que ela falava dessa história da batida na mão esquerda para ela endireitar, digamos assim? Ela ficou muito traumatizada, assim, porque a força dela toda estava na esquerda. Então ela ia cortar uma carne, era com a esquerda, ela pegava uma tesoura, era com a esquerda. Então aquilo foi uma decepção mesmo, assim, não tinham pessoas preparadas, né, para isso.
E aí quando ela começou a escrever com a direita, e aí ela achava a letra dela feia, sabe, assim, porque aquilo marcou muito ela. E sobre os seus pais? Tu mencionou, aliás, sobre os seus avós maternos. Tu mencionou que era um português e uma italiana. Isso. Que história tu sabe da trajetória deles? Então, vieram imigrantes, cada um na sua época, e aí a minha avó e ele se encontraram na cidade de Ourinhos e se casaram lá. Ourinhos era perto de Avaré, mais ou menos perto de Avaré. E aí eles se casaram, né? Lá nessa cidade. E depois ele estado foi. De Goiás? Não, de São Paulo. De São interior Paulo. de São Paulo. E aí meu avô era farmacêutico e foi para a cidade de Avaré, montou a farmácia Santa Rita. E essa farmácia, naquela época, ele trabalhava como se fosse um dos médicos da cidade também, né? Porque tinha uma demanda grande e ele produzia também medicações, sabe? Então, assim, era bem e muito meticuloso, sim. Toda semana tinha que dar uma faxina na farmácia. Então, as mulheres, né, da casa que faziam. E isso. Ele contava, tu tem registro de que cidade ele era de Portugal? E qual o nome dele? Então, Adelino Augusto Ferreira. Ele era da região de Trás-os-Montes, a cidade dele ficava bem perto da Espanha, no norte de Portugal, do meio para o norte. E a cidade era uma cidadezinha pequena. Ele contava para minha mãe que quando precisava comprar pão, ele atravessava uma ponte e chegava na Espanha. Comprava pão na Espanha também, entendeu? E a da minha avó era na Itália, entre Pádua e Veneza, que a cidade chama Cittadella, né? Então é uma cidade que ela tem uma muralha em volta e ela emenda com Pádua, assim, sabe? E eu tive essa chance de ir lá conhecer, né? Então foi assim. Lá? Nós fomos lá em 2019. Foi com quem? Com meu esposo. E aí a gente conheceu o lugar, andamos na muralha em volta. Então, assim, era um lugar bem bonito. Aquelas cidadezinhas que tem aquele portal imenso, assim, você passa por ele. Aí tem construções antigas e novas dentro da muralha e fora também. Como é que é o nome da tua avó? A minha avó se chamava Maria Pivato. Maria Pivato. Pivato Ferreira, né? Que ela herdou Ferreira. E os dois têm avós espanhol. O meu avô tinha espanhol e português, né? Os avós. E a minha avó mais italiana. Foi italiana. Então, os pais do teu avô português eram portugueses, mas os avós tinham um avô... Não, os pais dele tinham um espanhol. Entendi. E outro italiano. E outro português. E outro português, o espanhol era Ana, que ela chamava. Tu já fez essa raiz, essa árvore Nós genealógica? fizemos, um dia começamos a fazer. Meu filho mais velho gosta muito de história e sempre procurou saber a história da família. Quando a gente viajava para uma cidade que chama Mojimirim, morava minha tia, irmã da minha mãe, que ainda estava viva, né? Que foi a última que faleceu. E aí ela contava muita história, assim, e a gente foi pegando. Eu também gosto muito de saber. Tu tem dupla cidadania? Não, mas estou procurando a portuguesa, porque da italiana não teve jeito. Pegou fogo no cartório da cidadezinha, lá da Cittadella, e também da igreja. Então a documentação dela não tem. Do meu avô português tem tudo. Nós estamos de posse. Legal. Dessa. Tu falou dos teus irmãos. Se tu pudesse comentar agora dos teus irmãos, os nomes, já faleceu, né? E o que faziam? E as diferenças de idades. E eu queria saber também da diferença de idade do teu pai para tua mãe, era muito? Não, 3 anos. 3 anos. Um nasceu em 31, meu pai, 31, e a minha mãe, em 34. 34.
E sobre os teus irmãos? Então, os avós, só para não ficar... Por favor. Para não criar uma briga familiar. Aqui a gente pode ir e voltar, se quiser Terminando voltar. a história dos avós. Tá, os avós brasileiros, pais do meu pai, eram da região de Monte Alegre, né, Minas Gerais. Então a família dele era dali. Minas Gerais. Porque Depois vai vieram falar de para uma Goiás. parte, não vai falar do outro, vai dar problema. Vai dar problema. É que a gente se interessa quando vem uma descendência de outras nacionalidades, é um foco de interesse, assim, para a gente montar esse mosaico, inclusive social, né, de como que a gente constituiu aqui as comunidades no Brasil. Então, por isso que eu acabo estimulando mais essas respostas. Mas sobre os teus irmãos? Meus irmãos, eu tenho 3 irmãos homens. Eu falo que Deus me agraciou com vários homens da minha vida, né? 3 irmãos homens. Depois tive 2 filhos, mais o marido, mais o pai. Então, assim, na minha casa, o importante era estudar. Para o meu pai, e mesmo para minha mãe, apesar de pouco estudo, ela, juntamente com meu pai, prezaram que a gente tivesse estudo. Então, todos os 5 chegaram à faculdade, né? Ninguém deu trabalho para estudar, foi todo mundo bonitinho. E aí tenho acima de mim a minha irmã, que foi a mais velha, ficou por 4 anos sozinha, né? Depois que chegou o meu outro irmão, o Raul. Então teve a Cleia, o Raul, eu, abaixo de mim o Ricardo e o caçula é o Fernando. E assim, a relação da gente sempre foi boa. Eu fico pensando assim, parece que a gente não tinha tempo nem de ter ciúme um do outro. E hoje a gente vê as famílias como estão, a gente observa que tem só 2 filhos em casa e um falta matar o outro, né? Assim, de tanto ciúme, de tanta querer o que o outro tem, ou melhor do que o outro tem. E eu não vivi isso, sabe? Lá em casa a gente não teve isso, assim. Meu pai procurou dar para todos a mesma condição. Apesar de que teve uma época, antes dele ser procurador, que foi bem difícil financeiramente, né? Manter os 5 em escola particular. Nós todos estudamos só em escola particular. Teve uma época que era eu e minha irmã no Colégio Santa Clara e os meus 3 irmãos no Colégio Marista. E assim, então a formação foi muito boa, foi muito humana, né? Teve a religiosidade também, né? Dentro da família. E foi um tempo assim muito bom assim de infância. A gente ia a clube, a gente tinha liberdade de passear, ir na pracinha, brincar. Minha mãe, final de tarde, ficava na porta da nossa casa. Onde que vocês moravam? E a gente brincando. Eu lembro mais da fase que eu morei ali perto da Praça do Sol, na Rua 9, setor oeste. Foi um tempo muito bom, uma casa boa, meu pai tinha construído. E em seguida a gente foi para o apartamento. Aí nós moramos no edifício Liberdade, lá na Goiás, com a Paranaíba, por muitos anos, assim uns 8 anos, 10 anos. Depois desse local, a gente foi para o setor Marista. E aí, quando eu estava morando no setor Marista, eu já me casei. Vou te fazer a pergunta agora, que é uma pergunta de efeito no início da entrevista, que é: qual a imagem mais remota que tu tem de ti próprio? Essa pergunta, as pessoas respondem, os entrevistados respondem, às vezes lembram de 1 ano, 2 anos. Às vezes a lembrança é mais recente, 7, 8 anos. Ou até algumas pessoas conseguiram lembrar mais de 13 anos, 12 anos. Quando eu faço essa pergunta para ti, o que te vem à cabeça? É uma pergunta surpresa. Eu lembro de ter, assim, sido feliz quando criança, de brincar muito, de ter liberdade. Nós 5 tivemos liberdade de poder sair, voltar, ir a uma festinha, uma reunião, uma coisa assim. Não só em família, mas tivemos. Então, assim, parece que meu pai criou e a minha mãe, assim, a gente vai ter responsabilidade, né,
de ir, voltar e estar bem, não fazer nada errado. Então, assim, eu tive muito isso. E eu me lembro de, desde mais nova, ser assim, muito preocupada com o outro, sabe? Se meu irmão estava precisando disso, se a minha irmã estava precisando daquilo. Então, assim, sempre tive isso em mim. Sempre fui muito, muito ligada a isso. E hoje eu vejo que isso interfere, de uma certa forma, no meu trabalho também, no que eu faço hoje, né? Assim, então, parece que eu não tinha descoberto que a pedagogia era meu caminho, ainda, até chegar a fazer, entendeu? Eu vejo isso. Aí, agora, na sequência, a gente vai falar sobre isso, mas alguns detalhes, assim, da tua infância, né? Tu falou que brincou bastante. Quais eram as brincadeiras e como é que era a casa que tu tem lembrança, assim, se tu fechar os olhos, tu vai lembrar dessa brincadeira? É num pátio, é numa cama, em algum cômodo, com quem que tu estavas? Então, eu brinquei de boneca, né? Tinha minhas bonecas, tinha cozinhadinho, fazer comidinha, né? Pegava uma batatinha, ainda tinha coragem de comer, né? Então, assim, a gente brincava disso, mas brincava com os meninos também, né? Correr, queimada, pique-esconde. Então, assim, eu fazia as duas coisas, não era uma coisa assim, só extremamente feminina, sabe? Sim. Porque na rua que a gente morou lá, na Rua 9, ela ainda estava em construção praticamente, não tinham muitas casas, né? Então tinha a casa da frente, a nossa, e do lado tinha uma outra casa que também eram 3 filhos. E assim, a gente tinha amizade com eles. Então, é assim, tentar subir num pé de qualquer coisa. Aí, quando eles foram construir a Praça do Sol, assim, aquelas máquinas, né, com pá e tudo, aí a gente ficava pedindo pro moço pra gente subir naquilo. E o moço subiu a gente. Um dia ele foi bem devagarinho, assim, e a gente entrou. Então, assim, tinha coisa de molecada também, sabe? Que legal. E foi um tempo bom. E na Praça Tamandaré ficava o circo quando vinha em Goiânia. Lá de casa a gente escutava o leão de madrugada. Ai, aquilo era muito mágico pra gente, né? Tu te enveredou para a universidade, para o caminho da educação, e os teus irmãos? Então, a minha irmã fez pedagogia, ela tinha feito o colégio normal, Santa Clara, né? Que antes foi o normal. Ela tinha muita habilidade com a primeira infância, né? Gostava muito. Entrou na UFG também na pedagogia, mas não terminou. Foi casar. E aí achava que para fazer uma coisa não se fazia a outra, né? Não sei. O meu irmão mais velho se formou em biomedicina, o segundo, o Raul. O Ricardo fez engenharia civil e o Fernando fez na área de gestão imobiliária, fez isso. Todos ficaram encaminhados. Todos. E a tua mãe, que pese não ter desenvolvido as atividades de ensino? Não fez, assim, não fez diferença na nossa criação, sabe? Assim, ela levava bem, porque a gente, assim, não deu problema na escola, não tinha dificuldade, assim, que não fosse resolvida, né? Naquela época, a mãe ficava em casa o dia todo com a gente e o pai trabalhando, né? Então, ele não participava de tarefa, escola, essas coisas, praticamente nunca. E a minha mãe acompanhou muito isso, sim. E, por incrível que pareça, ela foi, assim, sem ter estudo, ela foi uma companheira muito grande do meu pai. Mesmo acompanhando ele em eventos, em coisas do trabalho dele, sabe? Festividades. Ela estava sempre presente e era muito querida por todos. Vamos falar um pouquinho da tua rotina de estudos. Quando que tu começa, com que idade tu começa
a desenvolver, a alfabetizar, a fazer trabalhos, a criar aquela rotina de educação mesmo, informal e formal, até chegar na graduação. Vamos fazer uma recordação aqui sobre isso? A parte melhor, assim, gostosa que eu tive foi ir para o Colégio Santa Clara, porque lá eu estudei por 7 anos. Então foi assim um tempo muito gostoso, as amizades, né, da gente. Primeiro eu peguei o colégio quando era só feminino, então não tinha um rapaz. Depois começou a ser misto. E nesse misto, minha sala tinha 54 mulheres e um homem que era irmão de uma delas. Ele era a vítima. Aí, assim, aí a gente foi aprendendo a ter colegas homens na sala, não tinha antes. E era muito, assim, gostoso, a gente tinha atividade física, o colégio tem uma estrutura muito boa, né? E aí tinha o dia que levava a gente lá à capela para a gente rezar, né? E lá eu fiz a minha primeira comunhão também. E era um tempo assim muito bom, porque eu sempre gostei muito da história de Santa Clara e São Francisco, sabe? E aquilo me acompanhou, né? E depois, saindo de lá, eu fui para o 2º grau, na época, no Carlos Chagas. Então estudávamos eu e meu irmão, que é abaixo de mim 1 ano, o Raul, aí a gente ia junto para o colégio e voltava junto, né? Iam a pé? Não, a gente teve vezes de ônibus, porque era longe, né? E nessa época eu morava na Goiás. E o Carlos Chagas era aqui em cima do setor universitário. Ali onde é o Brasileiro. Brasileiro, né? É ali. E aí a gente ou ia de ônibus, ou um colega nosso que já dirigia, já tinha 18 anos, e os pais eram dentistas e ele tinha um carrinho. Então ele passava pela Avenida Paranaíba, pegava a gente e a gente vinha junto. E foi um tempo bom, assim, porque como a minha casa tinham 3 homens, tinham muitos amigos dos meus irmãos em casa. Então eles sempre foram de frequentar muito a nossa casa. E aí foi se criando muita amizade, a gente, final de semana, ia para o clube, nessa época a gente frequentava muito o Jaó, de passar o dia todo lá, acredita que não tinha nem fome, a gente fazia tanta coisa e nada, e joga vôlei, e então assim, foi um tempo muito bom. Se comesse um cachorro-quente no almoço, estava almoçado, e aí a gente ficava desse jeito, o dia todo. Mas foi um tempo bom, assim, produtivo. E saindo de lá, eu saí, nós mudamos, né, da Avenida Goiás, fomos lá para o setor marista, e aí passou coisa de 1 ano, eu já estava entrando na universidade, menos de 1 ano, 6 meses, uma coisa assim. Eu estava me preparando para fazer faculdade. E aí eu entrei para fazer... Não, aí antes eu entrei para trabalhar, que eu queria trabalhar. E aí eu falava pro meu pai, eu quero trabalhar, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero trabalhar. E surgiu a oportunidade de vir para a UFG. Aí eu vim para a UFG e 6 meses depois que eu estava aqui, eu já entrei na faculdade. Então o que eu fazia? Eu, nessa época, fui para a escola de engenharia. Que ano foi? Em 80. 1980. 80. Eu fui para a escola de engenharia, que era a época que era civil e elétrica juntos, né? Então, eu passei esse tempo lá, fiquei lá até 88. Em fevereiro de 88 eu saí de lá. Janeiro, porque eu saí de férias e já não voltei para lá. Mudei de ramo. E o seu chefe direto lá, inclusive, foi um dos entrevistados da nossa Quando série. eu cheguei, eles me colocaram um tempinho na biblioteca, né? Fiquei na biblioteca um pouco, a biblioteca era bem pequena, pouca coisa. Aí criaram a coordenação de estágios.
E aí me designaram para lá. Primeiro foi o professor Armando Ribeiro Guimarães, que ele era da Civil. Uma simpatia de pessoa, assim, sabe? Muito amável, educado demais. Então, acho que ele pensava assim, eu tô criando essa menina aqui, né? Criança. Porque eu entrei muito nova, eu não conhecia a estrutura da universidade. Que idade tu tinha? Eu tinha 18, mas assim, não conhecia, né? Conhecia muito pouco disso. E aí, sempre querendo me desdobrar para conseguir fazer as coisas e ir aprendendo. Então ele teve assim muita paciência, sempre foi muito bom comigo. E isso fez diferença também, né? Porque quando você pega uma pessoa difícil, você já fica com aquela resistência, né? Em seguida, aí a gente encaminhava os alunos para os locais de estágios via IEL, né? Passava pelo IEL para fazer a papelada e ia para o local de estágio. Lá fiz algumas amizades, assim, com alunos já, né? Que, assim, a gente se dava muito bem, conversava bastante. Hoje são donos de empresas bem renomadas, FGR, sabe? Então, assim, todos eles passaram nessa época que eu estava. Depois veio o professor Paulo César Miranda, que era da engenharia elétrica. Foi entrevistado, que tu viu a entrevista. Isso, eu escutei a entrevista dele toda e ele também foi muito bom. E aí eu encaminhava os alunos para a CELG. Na CELG teve uma história interessante. Eu conheci na CELG, conversava só por telefone, um senhor chamado Euler Bueno. Aí eu falava para ele, olha, nós vamos encaminhar 15 pessoas, são 15 alunos, tal. E ele recebia eles lá no treinamento, né, que tinha. E aí, depois de muito tempo, quando eu fui para a odontologia, começo a amizade com uma pessoa que trabalha comigo por mais de 20 anos, Marilene. A Marilene era a esposa do Euler. Você acredita? Aí foi muito, sabe assim, uma coisa assim. A gente conversando, ela falou assim, o Euler veio me buscar. Aí eu falei, o marido dela chama Euler, né? Aí tá. Aí um dia, a filha dela estudava na mesma escola que o meu filho mais velho estudou, que era a Casinha Feliz. Aí ela falou assim, Cleusa, eu vou fazer o aniversário da Rosana, você podia ir, né? Pra gente se conhecer melhor, né? Vamos lá em casa e tal. Aí eu conheço o Euler. E ela fala assim, o Euler trabalha na CELG. Eu falei, gente, é muita coincidência, né? Que coisa estranha. Era o esposo dela. Então, assim, e nós ficamos amigos durante muitos anos, sabe? Assim, por muito tempo. E depois fui trabalhar com ela. Como eu já ouvi várias vezes aqui, Goiânia é um ovo? É um ovo. Tipo isso. Pior que é, né? 80 entra na engenharia, 86 vai para odontologia? Não, 87 vou para odontologia. Vai para odontologia. É. Por que a troca? Porque a gestão estava difícil. A pessoa que estava naquele momento na direção era bem assim complicado o relacionamento, sabe? Antes não, antes estava um professor que também era muito especial. E aí eu fiquei assim, acho que eu não tô feliz aqui, né? Eu já tinha me casado, e aí pensei, eu não quero isso. E aí uma pessoa, que era a Silvia, tinha sido secretária lá na engenharia. Aí encontrei com ela me disse que lá na odontologia estava precisando de técnico administrativo, né? Que se eu quisesse ela ia falar e dizer que tinha uma pessoa que ela indicava, né? Eu falei, Silvia, então eu quero, mas assim, em janeiro eu saí de férias com os filhos, com um filho, né? Tava só o Marcelo naquela época. Aí eu saí de férias e na volta eu fui lá, conversei e
foi interesse deles que eu fosse para lá e eu fui. Então, em 87, começa a trajetória no odonto. É. Inicialmente, fazendo o quê? Se a gente puder fazer uma linha, assim, com fases da tua participação na odontologia. Começa de que forma e depois vai se desenvolvendo para outros cargos, outras funções, ou seguiu sempre a mesma coisa? Não. Em 81, eu entrei na faculdade e saí em 84, né? Meu curso foi 3 anos e meio. Aonde? Na A UFG? pedagogia na PUC, Na PUC. né? Antes católica. Aí eu já era pedagoga, né? Quando eu fui para odontologia. Chegando lá, é assim, a pessoa quando chega é complicado, né? Parece que assim, até aquela fase de resistência. E aí eu fiquei um tempo, passei por uns 3 lugares diferentes, sabe? E foi uma época difícil porque a universidade fazia um período de 6 horas e quando foi em 88, a gente foi obrigado praticamente a cumprir 8 horas, né, depois disso. Então foi um tempo meio complicadinho, mas graças a Deus passou, né? Como tudo passa nessa vida. A gente pensa que não. Mas eu passei na secretaria, depois eu fui para um departamento, depois... E sempre namorando a coordenação de curso. Eu de olho lá, sabe? Dando uma paquerada. E quando eu conheci a Marilene, ela trabalhava na coordenação de curso. E ela falou com a professora Luísa Isabel, que inclusive você entrevistou, né? Entrevistei. A professora Luísa ficava, eu paquerando ela e ela me paquerando para ir para lá, entendeu? Assim, foi um tempo difícil até chegar lá, né? Na coordenação. Aí nós mudamos de prédio em 89, passamos para o prédio junto com a farmácia, né? Esse que estamos hoje, mas eram junto com a farmácia. Aí lá fui trabalhar num setor que tria os pacientes. Eu não tinha conhecimento do curso, não tinha ainda, sabia nem assim, a estrutura curricular dos meninos, eu não tinha entendido nada ainda, sabe? E fui colocada nessa parte da triagem. E foi, assim, complicado demais para mim entender aquilo, porque poucas pessoas queriam te ensinar, né? E foi um tempo, assim, meio desesperador. Mas como nessa vida a gente cruza com pessoas muito queridas e especiais, né? E que a gente consegue tocar o coração, né? Dessas pessoas, eu, além da Marilene, eu tive a Maria Cortez. A Maria Cortez foi uma amiga, assim, muito querida, sabe? Sempre foi. Ela era assistente social. Então, na hora que nós mudamos de cargo dentro da universidade, e foi na época da isonomia, né? E aí eu já como cargo de pedagoga, porque quando eu entrei eu não era, né? Então o cargo de pedagoga, Maria assistente social e assim todas as outras pessoas que mudaram, a Maria me ensinou muito. E ela foi, como o trabalho dela era junto lá com esse serviço de apoio ao paciente, ela ficava me dando os toques assim, Cleusa, agora vai lá na clínica, resolve isso com o professor, vê quantos pacientes e tal. Então ela ficava me ajudando nisso, porque ninguém chegou e falou assim, ó, nós vamos fazer assim e você vai ter um tempo de treinamento. Não, jogou de paraquedas. Tem muito disso, né? Assim, as pessoas, a gestão às vezes não se prepara para certas situações, né? A gente vai, ao decorrer dos anos, vai dando nome às coisas, né? E aí ela me ajudou muito e foi uma amiga assim muito presente na minha vida, muito, ainda é até hoje. E aí assim, fui ajudando e tal. Quando teve uma chance,
a professora Luísa me chamou para trabalhar com ela, lá na coordenação de curso. Ela já tinha essa visão de que o pedagogo poderia participar dentro da estrutura de um curso que não fosse a educação em si, mas que permeava, né, o profissional do estudante. Então, assim, que o pedagogo podia participar das ações juntamente com o professor, o docente e o aluno, né? E aí eu fui lá e eu aprendi muito, muito mesmo, porque ela era uma pessoa, assim, muito simples, é uma pessoa simples, sem vaidades, para falar a verdade. Não tinha vaidade. Então, assim, a gente estava resolvendo alguma coisa e falava, precisamos ligar então no IPTESP para resolver tal coisa. Ela levantava da cadeira, ela mesmo ligava, sabe? Não tinha aquela de liga lá. Então ela não tinha isso. Ela sempre estava participando de tudo com a gente. E aquilo foi um tempo de muito ensinamento para mim. Então é a hora que você fica prestando atenção, aprendendo com as pessoas, né? Para que você um dia desempenhe aquilo sozinho, né? Então era montar o horário das disciplinas, ver que jeito que fica melhor, resolver uma certa situação. E aí começaram também as questões com os alunos, né? Aluno que trabalha, não consegue estar lá o tempo todo, ajustar certas situações, assim, demandas que iam aparecendo. E a gente foi desenvolvendo. Até que um dia ela falou assim, a gente podia aplicar uns questionários de avaliação para a gente ver como é que estão as disciplinas. Deu um boró danado, sabe? O negócio não ficou muito bom, não. Mas levantamos. O pessoal não queria fazer, né? Não, os alunos responderam. Só que daí os docentes não gostaram das respostas. Tinham questões fechadas, né? E questões abertas. Na aberta, o aluno era livre para escrever o que ele achava que devia. E aí não deu muito bom não, sabe? E aí, mas continuamos. Quando um dia surgiu a ideia da gente criar os conselhos de classe dentro do curso. E aí a gente foi na medicina, que na medicina já estava aplicando. Eu e Marilene fomos lá para conhecer e tentar puxar isso para a gente, para começar. Então, os conselhos de classe, eles acontecem por períodos, né? Então, tem, por exemplo, nós estamos hoje com o 2º, 4º, 6º, 8º e 10º. Então, cada período tem o representante de turma, que a gente trabalha com os representantes de cada turma. Separamos eles em A e B, por conta da estrutura de laboratório, né? Não cabe todo mundo de uma vez. E aí a gente foi melhorando, a cada dia melhorando. Até que um dia faltou um funcionário lá para o departamento. Então me colocaram lá nesse lugar. Eu confesso para você, eu chorava quase dia e noite, sabe? Desesperada. E pensei, nossa, eu não vou sair daqui nunca mais. Aquilo foi crescendo na minha cabeça. Aí eu já estava com meu 2º filho, né? Eu tive 2 homens. Quais os nomes deles? Marcelo Henrique é o mais velho e João Henrique. E aí, os 2, então eu tinha que montar minha logística, né? Trabalho, casa, né? E filhos, né? Assim, é um tempo que a gente pensa que não vai passar nunca, mas que, graças a Deus, passa, né? E meu marido também sempre foi muito companheiro, né? Então, de ajudar até em tarefas da casa e tudo. Então, assim, isso sempre foi muito mais fácil por conta disso também. E um belo dia, volto para a coordenação de curso. Amém, pensei, né? Agora eu vou ficar aqui. E fiquei. Não era mais a professora Taveira? Não, passaram outras pessoas. Então, pessoas que
que marcaram, né? Primeiro foi a professora Luísa, depois foi o professor Mauro Machado, que também deu um apoio e acreditou em mim, né, na minha capacidade de fazer as coisas. Então, assim, teve uma época que trabalhou só eu, ele e o Antônio, que o Antônio, na época, era o que fazia parte de datilografia e depois, quando veio a informatização toda, de colocar dados no computador para os alunos se matricularem. Então, foi assim, várias épocas que a gente passou diferenciadas. E aí foi modificando, as tarefas foram aumentando, que eu brinco com o meu chefe hoje, eu falo, cada dia parece que aparece mais coisa para fazer, né? Hoje eu trabalho com uma pessoa encantadora, assim, que o professor Diego foi aluno, eu fiz a matrícula dele no curso, ele entrou lá com 16 anos. E durante esses anos todos, esse ano ele fez 33. Então, durante esse tempo todo a gente conversava muito. Então eu sempre fui muito curiosa, sabe? De perguntar, tá dando certo tal coisa assim? Ah, não tá? Então nós temos que ajustar alguma coisa. Tá precisando disso? Tá precisando... Então eu sempre fui muito atenta a essas coisas. E isso te traz mais conhecimento também e você agrada mais as pessoas que você está atendendo, né? Então o Diego às vezes ia na coordenação e tanto a Marilene quanto eu falavam assim, Diego, você acha que essa disciplina dá certo? Dá tempo do menino estar no campus, depois vir para cá? O que você acha dessa logística e tal? Ele dava palpite, ele já dava palpite naquela época. Então, ele é o único coordenador que já passou na Odonto, que sabe o horário de cor, sabe? Então, eu fico assim, indignada com ele. Falo para ele assim, coisa boa a gente ser novo, né, Diego? Tá tudo, né, funcionando bem. Mas, assim, ele é muito atento a isso. Então, hoje, isso tem feito muita diferença, porque a universidade mudou, o aluno que chega mudou muito, né? Tivemos os de cota, depois os indígenas, os quilombolas, os PEC-G, que são aqueles que vêm, né? Guiné-Bissau, Cabo Verde. Nós estamos hoje na Odonto com 3 cubanas. Nunca tinha vindo cubano. Então, assim... Quando que começou, sabe? Essa internacionalização? Eu não sei muito bem com datas, mas assim, já tem um tempo. Em 2000 e... acho que 2000 e... Quer ver? A primeira turma do currículo do antigo foi 2006. Então, por volta de 2006, já estavam os provenientes da cota, os que vieram de cota, entendeu? E aí, por incrível que pareça, houve um trabalho que a Pró-Reitoria fez e juntamente com as coordenações de curso, a gente acompanhou, nenhum deles tinha nota tão diferente dos outros que eram de ampla concorrência, entendeu? Eles tiveram dificuldades com as disciplinas, algumas assim, tipo bioquímica, que era o que dependia de química, professor de química, física e matemática, que faltava muito no ensino médio, né? Então foi uma época que teve muita dificuldade, porque as escolas públicas não estavam tendo professor. Então isso fez com que eles tivessem mais dificuldade com as disciplinas básicas lá no campus do que no profissional, né? Que eles vêm depois de 2 anos, ficam praticamente só com a gente, né? Não tem mais disciplina para lá. Então, assim, com essas disciplinas teve mais dificuldade. Agora, com quase 20 anos das cotas, tu pode ter uma noção, assim, da repercussão. É muito significativo que isso aconteceu dentro da sociedade, sabe? Algumas pessoas criticam muito, mas você trazer oportunidade
dessas pessoas se formarem. Nós tivemos um aluno que ele morava em Crixás, filho de um pai dele, roçava lote na cidade, e a mãe era merendeira. E ele veio para odontologia. Aí, assim, ele teve muita dificuldade no começo, e o apoio nosso foi com relação a tudo. Precisava de um xerox, precisava disso, precisava daquilo, a gente tentava ajustar. Naquela época, não tinha ainda esse programa que é o Piodonte, que é a ajuda instrumental, né? Então, tinha muita dificuldade para ele estudar. E ele se formou no tempo normal. As notas dele não foram notas, assim, muito diferentes dos outros, não foi, né? Cursou 5 anos, sem repetir um ano. E depois eu tive notícia que ele prestou um concurso público e hoje ele é cirurgião dentista numa cidade ao lado da dele. Entendeu? Então, isso, quando a gente vê essas histórias assim, a gente vê assim, vale a pena, não é? Vale a pena. E quem critica é porque não conhece, né? Ou porque, aí eu brinco assim, as pessoas falam assim, ai, mas você não tem medo de falar as coisas, mas assim, talvez nunca tenha sido pobre na vida, né? Não tenha tido dificuldade para nada, né? E não deu valor, né? Então, assim, é muito bom. Isso das cotas e dos estrangeiros, quando é que começa mais de fato? Ah, assim? já tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos. Antes vinha um, vinha outro, agora tem mais. Tem mais. E a Depois outra... da pandemia, talvez, aumentou? Não teve a ver com a pandemia, não. Já tinha. Geralmente a gente poderia receber até 2 por ano, né? Mas, assim, todos que vieram, terminaram, sabe? Alguns com um pouquinho mais de dificuldade, de ficar um ano a mais, mas ninguém voltou porque não conseguia. Ninguém. E hoje, agora, nós estamos com a inclusão, né? Inclusão nos vários sentidos, assim. Pessoas com necessidades especiais e que também estão no curso, né? E que a gente também tem que se preparar para atender, né? Quando chega algum caso especial que precisa de um atendimento assim mais específico, como é que vocês fazem é tu que coordena isso? Como é que chega a informação e como que vocês deliberam sobre isso? Na verdade, quando ele entra, às vezes ele já chega com um laudo. Então, dessa última vez que a gente fez matrícula, o professor Diego estava presente também e toda a equipe da coordenação. Então, hoje está o professor Diego, com a formação de cirurgião dentista, eu sou a mais antiga, né, deles todos, a Monique, que a formação dela é licenciatura em biologia, mas ela tem doutorado, tem formação também acadêmica bem na educação, né? O doutorado dela foi em educação. E eu falo o nome dela assim, Juliana, mas eu chamo ela de Ju. A Ju tem uma formação também de nível superior na área de informática, de TI e tal. Então, assim, todas nós temos condição de atendê-lo quando ele chega. Mas lá na matrícula a gente já levantou quais tinham alguma necessidade especial e que trazia o laudo. Porque se a pessoa não tem esse laudo, a gente percebe que às vezes ela tem alguma síndrome, alguma coisa, aí a gente não pode fazer nada enquanto ele não traz. Posso falar para você, você tem isso? Não. Então, os que tinham o autismo, nós estamos com uns seis autistas. Então, cada um com uma demanda diferente, porque vai do nível da doença, do tratamento que ele teve, né?
porque quando trata desde cedo, assim, a dificuldade dele lá para frente é bem pequena, né? Porque eles não têm dificuldade com raciocínio, nem... Não é mais, talvez, de ansiedade, porque não sabe o que vai acontecer na prova de amanhã, que jeito que você vai conduzir, um pouco de medo, né? Não dar conta de fazer a prova dentro de uma sala de aula com barulho, né? Então, isso tudo a gente está atento. Então, por exemplo, a aluna começa a fazer a prova lá. Aí tá vendo que não dá? Professor, não consigo fazer a prova aqui. Não, vai para a coordenação, que lá tem uma sala, você faz lá. Então, a gente fica montando essas estratégias de tentar amenizar. E tem o núcleo também de acessibilidade, só que ele não está conseguindo. A verdade é que ele não está conseguindo dar apoio para todo mundo que precisa, né? Agora, quando ele vem já sob tratamento, ele frequenta a psicóloga ou um psiquiatra se estiver precisando, então é diferente. Ele está medicado. E assim, eles têm muito contato com a gente na coordenação. A nossa coordenação sempre foi assim, muito presente na vida do aluno. Então, desde o primeiro dia que ele pisa lá, a gente faz a semana do calouro, a gente se apresenta, a gente conversa com eles, a gente diz como que as coisas funcionam, que qualquer coisa que precisar pode ir, tem gente o dia todo. Então, ele tem a liberdade de entrar lá. E a nossa coordenação não é aquela coisa que tem um balcão separando você. O aluno põe o pé na porta da sala, ele entra, ele conversa com a gente, ele senta na minha frente, na frente das meninas, com o coordenador, mesma coisa. Então, assim, isso faz diferença. Eu me lembro quando eu estudei na Católica, do balcão para trás, do vidro para trás, você quer explicar uma coisa, a pessoa não está nem te olhando. Então, isso é muito ruim. E com isso, a gente consegue deles muita coisa. Quanto mais você tem afinidade. Então, assim, a gente é muito aconchegante, assim, concilia as coisas. Aluno chega chorando. Chegou lá um dia, inclusive ele estava fazendo prova do professor Diego. Ele não tinha cor nos lábios, a unha branca assim, tremendo. Eu falei, o que foi? Aí ele falou assim, não consigo fazer aquela prova. Aí eu falei, não, calma, senta aqui, sabe? Aí o Diego sabia que ele tinha saído da sala já, então senta aqui, se acalma. Na hora que terminou tudo da prova, o Diego foi numa sala com ele foi respondendo as questões. Então, assim, não adianta você ir a ferro e fogo. Não, é porque hoje é o dia de fazer avaliação. Hoje você tem que fazer. Não adianta ser assim. Porque na vida as coisas não acontecem assim. Não é? Então, assim, não adianta... tem a estrutura? Tem o dia? Tem. Mas se naquele dia o menino está em pânico. Teve uma crise. Teve uma crise. Eu vou falar, não, mas você tem que terminar isso hoje. Não. Então, é isso que lá com a gente não acontece. Uma vez o professor Israel estava na pró-reitoria e ele foi em todas as unidades. Queria conversar com todas as coordenações. Ele chegou na nossa e aí ele levou toda a equipe dele. Aí ele chegou e falou assim, eu vim conversar porque está muito difícil, tem coordenação que tem mais dificuldade de trabalhar com o aluno, e assim, a gente quer, dentro da universidade, que a coordenação esteja preparada para atender a demanda do aluno, né? Da melhor forma possível. E se ainda não tem essa fórmula, a gente vai tentar achar uma maneira, né? Então, aí eu pedi a palavra e falei assim, professor, isso não acontece na nossa coordenação, porque a gente está sempre sabendo em que período ele está. É verdade, você reprovou o ano passado. Tal coisa. Então, assim, a
a parte acadêmica mesmo dele, disciplinas, o que precisa cumprir, o que ainda falta, a gente tem controle, sabe? Tem bastante controle disso. A gente monta um horário, ele segue aquele horário. Tem coordenação que é assim, a disciplina fica solta e o aluno vai montar o horário dele, entendeu? O aluno vai montar, então, preciso fazer bioquímica, microbiologia, não sei o quê. Aí ele vai pegando assim e montando. Então tem um negócio que fala índice de prioridade. Você tem a pontuação que você pode pegar aquele núcleo livre, então você fica em primeiro lugar, eu já fico em segundo, o outro fica em terceiro, você consegue a vaga, aí só tinha 2, o terceiro já não consegue. Então, assim, lá não dá para ser muito assim. Porque se eu trabalhasse só em cima do índice de prioridade, por exemplo, eu monto A e B. Então, o laboratório cabe 15 meninos, no outro já cabe 20, no outro cabe 30. Então, eu tenho que montar, separo eles em A e B e tal. Tem turma igual da do Diego, é ABCD, né? Aí, quando eu vejo o índice de prioridade, um aluno que está com a nota mais baixa, um aluno desse do PEC, ou um aluno que tem muita dificuldade, ele não vai conseguir pegar e cumprir com as disciplinas. Não digo as obrigatórias, mas o núcleo livre, que ele é obrigado a fazer, uma optativa, que ele é obrigado a fazer. Eu tenho que dar a condição para ele também poder fazer, não é? Se eu trabalho só com isso, não dá. Tem que ter uma leitura transversal nisso. E é isso que a gente faz. Aí eu falei para ele, falei, professor, aqui não dá certo. Porque tem muita reclamação, tem coordenação que o aluno vai, não tem ninguém para atender, a pessoa não responde e-mail. Aí eu peguei e falei para ele, falei, sim, eu sei, eu vivi isso lá em casa. O meu filho não consegue, dentro da UFG. Então, quando eu vejo isso, e ele fala, mãe, engraçado, né? Você trabalha pensando no aluno, na situação dele, e eu tô lá com a minha coordenação que eu não consigo nada. Não consegue acesso. Não consegue. Vamos falar um pouquinho da tua família? Tu mencionou o nome dos filhos, mas se a gente pudesse falar um pouquinho do seu marido, dos seus filhos, que idade estão, o que estão fazendo agora, porque no percurso de falar da tua história na UFG foi citado, mas a gente acabou não aprofundando. E depois falar sobre o seu curso também de pedagogia. Mas antes da sua família hoje. Então, hoje nós somos em 4, né? O meu esposo, eu conheci ele fazendo o básico do curso que ele estava fazendo na época na PUC. Então eu conheci ele no meu primeiro ano de faculdade lá, que o básico era junto, vários cursos e as disciplinas básicas juntas. E eu olhei assim, pensei, parece que eu interessei. E aí a gente ficou assim meio se olhando muito, tal. A paquera. Aquela coisa assim. E aí, depois de alguns meses, assim, a gente começou a namorar, né? Família dele, ele tinha 6 irmãos, são 6 irmãos, né? Já perdeu os pais, mas ele um rapaz que me encantou assim, porque é muito trabalhador, muito sério, muito diferente de mim, assim, no sentido de que sou mais expansiva, e ele muito sério, muito centrado. Ele, nessa época, trabalhava de meia-noite às 8 da manhã. Não, de meia-noite às 6 da manhã. Ele aprendeu a digitação e ele era digitador. Nessa época, naquela empresa Politec. E aí foi primeiro trabalho dele, assim, formal, né? Porque ele ajudava o pai, assim, desde os 14 anos. O pai dele teve uma empresa e ele ajudava o pai dele e sempre esteve preocupado em estar fazendo alguma coisa.
Aí ele cursou a faculdade, mas não conseguiu terminar o curso que ele queria. Ele tinha entrado já 3 vezes na faculdade, né? Mas por conta do trabalho não finalizou. E aí fomos namoramos assim 4 anos e pouco. Eu já estava formada. E aí nos casamos aqui em Goiânia. E ele já com 2 empregos, né? E ele tinha prestado o último concurso do DASP, que era o órgão que tá sendo tipo esse último concurso, né? Que ele locava as pessoas que passaram nos órgãos. Concurso unificado. Ele era federal. tipo esse. Mas era a última vez que teve esse concurso do DASP. Isso aí, que ano foi isso, mais ou menos? Ele, quer ver, foi por volta de entre 82, 84, por aí. E aí, quando foi nessa época, eles chamaram ele para o órgão que era o IBAMA hoje. E ele falou assim, não, eu não vou, porque eu estou ganhando mais onde eu estou. Aí, ele trabalhava numa empresa que chamava Mesbla, que teve aqui em Goiânia, no shopping. Ele trabalhava de 8 da manhã às 2 da tarde. Às 8 da noite, ele entrava no BCN e trabalhava de 8 da noite às 2 da manhã em digitação de cheque, compensação, né? Então, ele dormia pouco, dormia mal, né? E assim, quando a gente ainda estava solteiro, ele passava na minha casa, saindo da Mesbla, né? Que eu morava ali no Marista, então ele passava do shopping ali, no Flamboyant, e aí eu esquentava comida para ele e ele almoçava. E aí, para ficar mais fácil, fazia o mexido. Já comeu mexido? Demais. Fazia o mexido. Então, fazia aquele mexidão, ele almoçava e ia embora para casa dele descansar. E foram passando os anos. Eu fiquei noiva num Natal de 84 e o meu irmão Raul, com a esposa dele, ficaram no Ano Novo. E assim, que a gente pareava a mesma idade. Ela é mais nova, minha cunhada. Mas sempre tivemos assim, muita amizade. Ela é uma irmã, assim, para mim, sabe? E aí, eu arrumei algumas irmãs durante toda a vida. Algumas pessoas, assim, que ficaram para sempre. Vão ficar para sempre. E aí, quando foi em janeiro de 85, antes de janeiro, tipo assim, uns 2 meses antes, chamaram ele no concurso para ele ir para o IAPAS. E ele pegou e aceitou. Então ele ficou no IAPAS e no banco à noite. Aí ele foi para o IAPAS, aí ele falou para a moça assim, eu não posso assumir agora, porque em janeiro vou me casar e nós vamos ficar uma semana de lua de mel. 10 dias, sei lá, de lua de mel. Então, assim, quando eu voltar, eu assumo. O negócio, quando chamou para o IBAMA, a pessoa, você vê que quando você faz a diferença na vida de alguém. Ele, imaturo, a moça do IBAMA falou para ele, mas meu filho, isso é um concurso público federal. Você não pode perder isso. Aí falou para ele assim, eu vou te colocar como último da lista. Ele não ele apresentou, mas não quis, ela pôs ele no último da lista. Lá para frente, perto do nosso casamento, chamou ele para o IAPAS. Aí saímos de lua de mel, casamos em janeiro, saímos de lua de mel, minha lua de mel muito exótica, muito diferente, fui para o Rock in Rio. E foi pouco tempo de noivado, né? Foi, um ano. Do Natal, ano. No ano novo do outro ano. Aí nós fomos pro Rock in Rio. Primeiro Rock in Rio, 85. Então foi muito, muito legal, muito legal. Qual era o destaque do Rock in Rio? Olha, Queen, AC/DC, Iron Maiden. Foram em todos? Ozzy Osbourne. Foram em todos. Nós não pegamos tudo porque, assim, você comprava por dias, né? Sim, não dá pra... Então compramos, assim, uns 3, 4... E aí, foi assim, foi muito bom, muito bom. Que lua de mel.
Muito interessante, né? Aí ele gosta muito de rock, né? Ele é muito fã do Led Zeppelin. Então, assim, a gente escutou muita música assim lá em casa. Escuta até hoje. Aí casamos. Casamos, ele... Voltamos da lua de mel, ele assumiu no IAPAS. Então, ele ficou trabalhando lá. No primeiro ano, eu já engravido, em setembro. Fico grávida do... Qual ano? De 85. De 85. Fico grávida do Marcelo. O Marcelo hoje tem 33 anos. Sempre foi muito... Assim, os dois são muito família, sabe? A gente criou eles assim muito perto dos avós. Então, tinham muito respeito com o vô, com vó, a vida toda. E tias, né? E aí, Marcelo ficou nessa trajetória de UFG, ele ficou bastante tempo, né? Até 3 anos e pouquinho sem poder ir para a escola, ele ficava com a minha irmã, essa que faleceu. E aí, na escola, quando era Dia das Mães, ele falava para a professora assim: professora, a senhora sabe que eu tenho 2 mães, né? É a mãe Cleia e a mãe Cleusa. Bonitinho. Ela tinha sido vizinha nossa no Liberdade, naquele prédio que eu te falei. E aí ela começava a rir. Não, Marcelo, eu sei. E a minha avó vem também, viu? A minha avó vem também. Aí eu falava assim: Marcelo, eu morro de vergonha. Todo ano, uai, mas ela tem que saber, mãe, ela tem que saber. Aí Marcelo estudou na Casinha Feliz, os dois estudaram na Casinha Feliz, no Agostiniano, e de lá foram para o Colégio Visão. Né? O Marcelo, eu achava que ele tinha um perfil para direito, mas ele não quis me ouvir. Então, ele optou por fazer, primeiro, Relações Internacionais, na Católica. Começou lá com Relações, terminou. Antes dele terminar, ele já entrou na Publicidade e Propaganda na Federal. No primeiro ano que ele estava lá, ele já prestou publicidade. Então, ele fez o curso de Relações Internacionais, Publicidade e Propaganda e, por último, Educação Física. Ele se formou nos 3. A Publicidade e a Educação Física aqui na UFG, né? E Relações na Católica. Naquela época só tinha na Católica. E hoje eu vejo ele mais feliz com o curso de Educação Física. Ele gosta de reabilitar as pessoas, né? Quem teve um câncer e volta a fazer uma atividade física, quem teve uma cirurgia. A mãe dele, ele tenta por todo custo reabilitar a mãe dele, mas assim, eu vejo ele mais feliz e bem reconhecido, sabe? E isso me deixa tranquila. Eu cheguei na academia esses dias, ele foi ser meu personal lá. Aí ele falava assim: Dona Fulana, essa aqui é minha mãe. Então, assim, tem orgulho da história do pai, da mãe, né? E eu acho que é isso que a gente deixa para os filhos, né? Porque deve ser muito triste você construir uma vida e seus filhos não terem nem orgulho do pai e da mãe que teve, né? Então, eu acho bonito. E o João Henrique estudou nas mesmas escolas e o João primeiro fez Publicidade e Propaganda também na Federal. Não quis trabalhar com isso. Em seguida, ele passou em 2 concursos públicos. Ele estava trabalhando na UEG e criou-se o curso de Direito na UEG. E era no prédio que ele trabalhava aqui em Aparecida. Então, assim, ele prestou o vestibular de novo, fez Direito, e o sonho dele é seguir a carreira do avô, que ele quer essa área da Procuradoria. E então o João estuda para concurso público e hoje ele está no último concurso que ele passou em 2, o segundo foi no IFG, e no IFG ele trabalha no prédio da reitoria e hoje trabalha com uma procuradora que é filha de um colega de procuradoria do estado do meu pai. Tá vendo como o mundo é redondo? Como Goiânia é um ovo? E Goiânia é um ovo? Conversando,
trabalha com a filha do colega do meu pai. Então, é muito bom ver, né, eles construindo as profissões, a vida, né, como que quer a trajetória de cada um, né? Trilhando o seu caminho, mas com muito vínculo ainda, né, contigo, com o pai. Tem. Cleusa, sobre a tua graduação, eu gostaria que tu pudesse recordar um pouquinho como é que foi o processo de escolha. Tu disse que lá na infância, já ainda criança, pré-adolescente, tu já tinha essa disposição e empatia que a pedagogia, né, exige. Né? Só que tu não sabia, tu veio te dar conta depois. Quando que foi o momento que tu pensou assim, olha, pedagogia vai ser legal? E sobre o curso, se tu puder recordar um pouquinho como é que foi o teu caminho desde o início, e se tu teve alguma especialidade dentro da pedagogia que tu te interessou mais, e como que foi a conclusão desse teu curso de pedagogia? Naquela época, o curso de pedagogia ele era de 3 anos e meio, não chegava a 4. E aí eu me interessava muito sempre pelas disciplinas assim, filosofia, história. Aí quando eu tive a psicologia eu gosto muito, e a sociologia. Então assim, foram assim as disciplinas. Eu tive aula de filosofia da educação com o professor Darcy Accorsi. Aquilo, eu começava assim, parece que eu viajava, sabe? Assim, porque ele tinha uma maneira de dar aula assim, que você fixa e vai, sabe? E você vai com ele assim, então você não se perde, e ele também não se perdia no assunto. E aí, assim, foi muito, muito bom, sabe? E aí, depois, quando chegou a época de fazer os estágios, eu tive muita dificuldade por conta do trabalho. Então, para que eu estudasse sem ter problema, já existia uma norma, uma lei, que me assegurava ter o meu horário de aulas assegurado, né? Então, eu estava trabalhando em engenharia, que saía correndo. Ainda bem que a católica é ali, onde é aquele prédio do lado da igreja, né? Então, era rápido. Eu conseguia estudar e tal. Mas na hora dos estágios, não tinha jeito de eu ir para a escola, de eu começar a dar aula. Por isso que eu tive pouca habilidade com a didática em si de sala de aula. Aí surgiu um estágio para fazer junto com o Projeto Rondon. Foi o último estágio que teve desse jeito lá na época. Aí nós fizemos um grupo assim de umas 15 pessoas, 12 pessoas. Que ano foi isso? Foi, quer ver, foi em 84, porque eu me formei no meio de 84. Então foi assim, final de 83 para 84. E aí a gente iria no final de semana, eu passava sábado e domingo lá. E foi uma professora que chamava Eliana. Foi assim, muito... Ela era muito dinâmica, muito participativa, sabe? Da UFG? Não, lá da Católica. Da Católica. E aí essa professora ia com a gente. Tinha uma outra que parecia assim, como se fosse uma preceptora hoje, também. Tinha a casa que a gente ficava lá em Heitoraí. Então a gente dormia lá, fazia as refeições lá. Tinha uma Kombi do projeto que levava a gente. Essa Kombi levava a gente para viagem. E nós fizemos a cidade de Heitoraí. Então, o trabalho nosso era desenvolvido com os professores da rede pública da cidade. Aonde? Em qual estado? Goiás. Em Goiás. Goiás. É pro ladinho umas, né? Passa em umas. Qual cidade? Heitoraí. Heitoraí. E aí, o trabalho foi, assim, muito, muito bom, sabe? Diferente, porque eles tinham um grupo que ia na escola rural, né? E o outro grupo na cidade. Então, a gente passou a ter noção das duas escolas
e trabalhar com eles algumas estratégias de trabalho, algumas coisas que eles pudessem fazer com os alunos que eles tinham, tanto da cidade quanto os da área rural. E era engraçado porque naquela época, assim, eu não tomava café ainda. E aí, todo lugar que você chegava, o que é um cafezinho? Aceita um cafezinho? A minha mãe era fumante, então, assim, lá em casa tinha café o tempo inteiro. Mas eu não tinha o hábito e não gostava de tomar café. E aquilo eu achava muito estranho, porque todo lugar que você ia, então assim, se você fosse em 10 lugares diferentes, 10 cafezinhos, porque era falta de educação, eles achavam aquilo um desrespeito, você não, sabe, aceitar. Às vezes era uma casa assim simples, e você não aceitar aquilo era desfeita. Tu começa a tomar café nessa situação. E aí você começa a tomar café. Aí a gente amadureceu esse lado, né? Então nós ficamos lá um semestre inteiro, ou mais de um semestre. Depois me formei no meio do ano, fiquei com essas atividades aqui da universidade, mas nada envolvido com o meu curso, né? Que eu fui me envolver mesmo, foi só depois. E aí todas essas experiências que eu tive, por exemplo, a experiência que eu tive quando teve que atender paciente lá atrás, dentro de um departamento que você atendia o professor, aí depois mais especificamente dentro da coordenação de curso. Então aquilo tudo foi dando bagagem, foi enchendo a minha sacolinha de coisas assim e de situações que você vai vendo o que vale a pena, o que não vale a pena e como você direcionar isso para o aluno. Porque eu já escutei várias vezes, eu fui já representante dentro do conselho diretor. E aí, representante de TA. E aí, às vezes, tinha alguns embates de professor dizendo assim, coordenação passa a mão na cabeça do aluno. Então, assim, você demandar um pouco de tempo para ouvir um aluno que está com um certo problema, né? Hoje em dia, depois da pandemia, mais ainda, os alunos chegam, crise de ansiedade, pânico, tomando remédio controlado, né? Então, assim, chorando. Eu brinco assim, eu falo assim, aqui parece um consultório psicológico, psiquiátrico, porque hoje em dia quem está precisando de atendimento sou eu. Mas assim, e eu vou falar o quê? Eu vou falar, não, você vai embora, isso não, você vai para uma clínica, eu não posso, né? É desumano você ver uma pessoa tendo aquele tipo de situação e você não ajudar, não é? Então, assim, senta, bebe água, vamos conversar, calma. Mas, assim, eles não entendem que eu achei muito bonitinho uma vez, assim, quando eles faziam homenagem, assim, de formatura. Aí, foi uma aluna que, por conta do índice de prioridade, ela discutiu comigo feio, sabe? Aí, ela discutiu porque eu posso estar nessa turma, sim, porque eu tenho índice de prioridade, não sei o quê. Aí, eu falei para ela assim... Você me desculpa, mas eu vou te dizer uma coisa. Aqui, para nós, na coordenação do curso, da Odonto, o índice de prioridade, ele basicamente não existe. Não existe, não é porque eu não quero cumprir uma situação que a universidade coloca, mas é porque não dá certo. Então, quando não dá certo, eu tenho que tentar achar um jeito que dá certo para todo mundo. E eu não posso deixar uma pessoa de fora de estar numa sala de aula porque o outro pegou a vaga dele porque ele tinha um índice de prioridade. Isso não está certo. Eu tenho que dar igual, né? Então, assim, a mesma coisa, eu te chamo para uma festa, mas não te dou o ingresso. Você tem direito a estar lá estudando. Então, eu tenho que achar uma situação que dê para todo mundo, né? Então, a menina colocou assim, após todos esses anos aqui, né, 5 anos eles ficam, a gente vê que
a sua atitude de firmeza, mas cheia de amor também, faz a gente crescer. Que é o quê? Você saber que o outro também tem o espaço dele. Então eles precisam aprender isso. Às vezes não aprende em casa, que devia ter aprendido, mas não aprendeu, né, Pablo? Então a gente percebe isso. Uma criança muito cheia de dengo demais, não respeita nem o irmãozinho que tem. Então, assim, não pode ser assim. As pessoas cada dia estão tendo mais dificuldade de perceber o outro e a necessidade do outro. Então, se lá que é um lugar de formação também, não é só uma formação acadêmica, profissional, é de valores também. Então, a gente passa valores para eles. Então, precisa dar uma bronca? Rapaz, você está chegando atrasado demais. Hoje eu dei bronca em 2 lá que estavam sem a roupa adequada. Falei, vocês estão indo passear aonde? Não, a gente tá na clínica. Eu falei, com essa roupa? Entendeu? Então, assim, faço no tom de brincadeira, mas eles né, entendem, né? E é assim que a gente vai. Cleusa, agora a gente já vai se encaminhando mais para o final, as últimas perguntas, para a gente finalizar a nossa entrevista. Queria te sugerir o que eu sugiro em todas as entrevistas. Teria algum diálogo possível da Cleusa hoje, depois de toda essa trajetória, com uma bagagem, com a família constituída, com todas essas memórias, né? Com aquela criança lá que gostava de brincar, brincava bastante, brincava de boneca, brincava também de queimada com os meninos, com as meninas. Aquela criança que foi criada mais na rua, porque aquele tempo permitia. Teria um diálogo possível? Se tu pudesse voltar atrás, assim, uma máquina do tempo, teria alguma coisa que tu pudesse dizer para aquela criança, para a Cleusa criança? E vice-versa, a Cleusa, se a Cleusa criança que vive em ti pudesse se concretizar aqui, o que ela falaria para ti? Teria um diálogo possível? Eu acho que teria. Tem. Assim, eu sempre fiz tudo com muito amor. E eu acredito nisso. Então, o nosso lema lá, onde eu trabalho hoje, é ter muita amizade um com o outro, né? Cuidado um com o outro. E a gente é uma equipe. Então, chega alguém novo, a gente trabalha assim. A gente gosta de comemorar as alegrias da vida, né? Aniversário. Os meninos fizeram festa para mim de 45 anos de universidade. Então, assim, as coisas valem a pena. Vale a pena você se dedicar e depois você deitar na sua cama e falar assim, eu fiz o meu melhor, né? Eu tenho feito o meu melhor. E desde pequena, eu sempre fui muito assim, de conversar muito, de tentar saber as coisas, de preocupar. Uai, onde que tá fulano? Entendeu? Onde que tá? Por que que não tá aqui? Então, assim, eu acho que o amor, quando ele vem dentro do trabalho, quando você constrói relações, eu tenho várias pessoas que passaram pela minha vida lá e que têm carinho comigo até hoje. Então, eu acho que isso fica, é uma história, porque não adianta você passar pelo mundo sem que você tenha construído uma relação que valesse a pena, né? Então, hoje, por exemplo, apesar das perdas que eu já tive, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, eu sou feliz, né? Eu tenho meus filhos, os meninos são tudo na vida da gente, né? Eles respeitam a família que eles têm, né? O meu marido, que caminhou comigo metade, né? Metade
mais da metade da minha vida, né? Então, assim, que é um companheirão e tudo. Então, assim, vale a pena porque, assim, só de saber que várias pessoas que você dedicou um pouquinho a mais, que se atrasou para ir almoçar, mas que se ajudou, sabe? Que você fez por ele o que dava para fazer naquela hora, né? Então, assim, isso conforta a gente. E eu brinco com as meninas assim, me alimenta. Mas não alimenta, não é a vaidade, né? É o meu eu mesmo, assim. É a minha essência. Vamos pensar que a Cleusa criança está aqui agora. O que tu fala para ela? Pode seguir reto que vai dar certo. E agora ao contrário. A Cleusa criança está aqui, o que ela fala para ti? Para o desenvolvimento da tua vida? Estuda, conquista o coração das pessoas, seja uma boa filha, né? Uma boa esposa, uma boa mãe, porque vale muito a pena, vale muito. Cleusa, o que significa a UFG para ti? É um lugar que eu quero que esteja sempre no topo, sabe? É um lugar que me trouxe alegrias, muitas, trouxe algumas frustrações, algumas tristezas, né? Mas é um lugar que eu gosto muito. Eu gosto do lugar que eu trabalho, eu gosto da convivência com as pessoas, né? Hoje em dia a gente tem um lugarzinho para tomar um cafezinho. Assim, mudou o lugar, porque antes o cafezinho era a gente mesmo, as mulheres que faziam, agora não. Os moços, os rapazes fazem o cafezinho, a gente leva uma quitanda, toma um cafezinho, conversa 10 minutinhos, vai para a sala trabalhar. Então, assim, isso cria muitos laços, assim, laços de amizades, né? De amizades, assim, que ficam para toda a vida. A comida ajuda nisso, né? A comida ajuda bastante. Cozinha é o lugar de criatividade. É verdade.